Evangelho, domingo da 24ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão dele. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijo. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E o criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para o festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 24ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega um evangelho longo. Mas por que, Padre Fábio? Porque é todo o 15º capítulo do Evangelho de São Lucas. Foram os 32 versículos do 15º capítulo que nós acabamos de ouvir. Ou o capítulo da misericórdia, ou o capítulo do reencontro, ou o capítulo dos que estavam perdidos e foram reencontrados. O 15º capítulo traz para a gente 3 parábolas que vão falar a respeito da misericórdia do Senhor. Mas por que Lucas agrupa esse discurso, ou melhor, essas 3 parábolas do Senhor, formando um longo discurso do Senhor, exatamente nesse momento e dessa forma? Bom,
Antes de mais nada, o contexto em que se passa esse episódio é um contexto de protesto da parte dos fariseus em relação a Jesus estar na companhia dos pecadores, ou seja, daqueles homens da sociedade ou daquelas pessoas da sociedade que explicitamente não seguem as instruções da lei e dos profetas. Daquelas pessoas que publicamente não se comportam segundo o que o Deus Onipotente entregou pelos mandamentos através de Moisés e confirmou através da vida dos profetas. Os fariseus, naquele momento histórico, são o grupo religioso, ou os líderes religiosos que seguem com uma máxima observância as leis e os profetas, mas ao mesmo tempo criaram também um sistema legal, ou um sistema paralelo para o cumprimento dessas leis, que se torna extremamente rígido, mas um parâmetro, pelo menos, luminoso permanece, que é a referência da lei e dos profetas, ainda que eles tenham se alargado muito. E os pecadores a qual se refere o texto bíblico são aqueles homens e mulheres que publicamente não seguem mais os ensinamentos de Deus. Bom, também na nossa sociedade podemos dizer que existem muitas pessoas que publicamente não mais se importam com as coisas de Deus, não mais se importam com aquilo que o Senhor nos ensina por meio da igreja, por meio do seu catecismo, que não mais atribuem valor às questões religiosas como algo central para modelar a forma de vida, para iluminar o caminho de vida, né? Então, Jesus estava próximo dessas pessoas e era questionado. Desse modo, o Senhor responde em 3 parábolas a respeito de sua atitude. É importante termos presente que as parábolas, elas têm um caráter provocatório, não apenas de recuperar os elementos da vida do homem simples, do homem do campo, ou a vida cotidiana do povo, mas ela traz como se fosse não, poderíamos dizer com clareza, um enigma. Ela faz uma provocação e te leva ao final da parábola ao ensinamento que se quer chegar. Então existe o elemento provocatório que vai questionar dentro da parábola e, por fim, aquele ensinamento que é onde o Senhor quer chegar com os seus ouvintes. Então vamos olhar essas 3 parábolas que são contadas de uma maneira tão significativa no Evangelho de hoje. A primeira que nós ouvimos é a parábola da ovelha perdida, que começa com esse elemento provocatório, né? Qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Aqui já começa a primeira provocação. Diante de uma afirmação dessa, se aguça a vontade de ouvir o que vem depois. Mas por que, Padre Fábio? Porque, em sã consciência, sendo o deserto um lugar perigoso, onde os ladrões podem atacar o rebanho, né, furtivamente, e onde chacais ou lobos podem investir contra as ovelhas, por isso o pastor segue as ovelhas, deixar 90, em sã consciência, deixar 99 para ir buscar uma, é assumir um risco enorme por aquela uma que se perdeu. Em muitas circunstâncias, essa uma é deixada para trás, porque a perda dela não impacta tanto o desfalque do rebanho, porque pior seria, na tentativa de recuperar essa, perder mais 5. Então, existe aqui algo que gera essa provocação, mas como assim? E naquele momento, os olhos dos interlocutores se voltam para a figura do pastor, porque parece uma figura de contradição. E a imagem do pastor é uma imagem bíblica utilizada para falar de Deus. O profeta Ezequiel fala de Deus como bom pastor, que cuida das suas ovelhas.
E o primeiro ponto aqui marcante, que o pastor, que é a imagem do próprio Deus, nessa parábola, é aquele que se importa com cada uma de suas ovelhas. Se importa de uma forma única e não é capaz de abrir mão de nenhuma delas. Então, o primeiro ponto aqui. Um pastor que tem a ousadia e a audácia de, mesmo diante das mais duras ameaças, não perder a ovelha que ama. Um pastor que não se intimida pelos riscos que possam existir na hora de salvar o que está perdido. Meu irmão, minha irmã, isso é forte. Assim o nosso Deus olha por nós. Mas naquele momento a imagem desse pastor que faz isso, então os olhos dos ouvintes de Jesus e os ouvidos se aguçam para ver o que vem depois. Então não apenas o pastor sai para pegar a ovelha que se perdeu, mas o pastor a coloca sobre os ombros, ou seja, a trata com ternura, quando na verdade era mais habitual que o pastor gerasse temor no animal para que o animal fosse mais cuidadoso da próxima vez. Esse pastor oferece pelo animal ternura. Então, mais um elemento paradoxal, ou seja, que aguça ainda mais a atenção. Mas como assim? A coloca nos braços, coloca nos ombros e atrás para junto? Ou seja, trata como se fosse um filhote desprotegido, aquela ovelha? Significa que ele não compreendeu o que ela fez? Não, absolutamente. Não significa que ele não compreendeu. Inicialmente, para quem está pensando e enfrentando o paradoxo, pode vir essa ideia. Mas será que ele não compreendeu? O que esse homem está querendo me dizer com essa história? E aí se aguça ainda mais a atenção para o que vem depois. E diz, por fim, que ele, chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos para dizer: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Mais um ponto estranho. Em que sentido estranho, Padre Fábio? Porque um pastor perder uma ovelha no dia a dia e ter que ir atrás dela, então muitas vezes o rebanho está aqui, a ovelha se afasta e você vai, traz ela de volta, ela se perde por um curto espaço de tempo e pelo chamado você ouve onde está a voz dela e percebe que ela caiu atrás de algumas pedras e vai lá, pega. Então, o trabalho do pastor é conduzir e estar o tempo inteiro encontrando aquelas ovelhas que estão se perdendo. Obviamente, uma que se perdeu de uma maneira grave no deserto, ao ponto de ser necessário deixar o rebanho para ir ao encontro dela, para dessa forma conseguir encontrá-la, seria algo, como nós já falamos no início, um tanto quanto fora de contexto. Um pastor normalmente não faz isso, já daria aquela ovelha por perdida e tudo estaria resolvido. E fazer festa por uma ovelha que foi encontrada, né, quando na verdade o hábito seria de dar uma lição naquela ovelha para assustá-la, a fim de que ela não se perdesse mais, é realmente tudo fora da ordem normal. Então, Jesus está contando a parábola e todos esses elementos são provocatórios para os ouvintes aguçarem a atenção para essa que é a afirmação central que está no final, versículo 10. Eu vos digo que do mesmo modo a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Esse é o ponto central ao que o Senhor quer chegar. No céu há alegria por um só pecador que se arrependa. Então vale todo o sacrifício, toda a entrega, vale o dar-se da fare, como se fala em italiano, ou seja, o ter o trabalho de ir ao encontro, de buscar. Quem irá sair ao encontro para buscar? Se agora eu sei que essa
é causa de grande alegria no reino dos céus quem vai ao encontro daqueles que se perderam, para que arrependidos voltem para junto do rebanho. O Senhor é aquele que abraça os riscos e as ameaças, que não se intimida pelos temores para ir ao encontro do que estava perdido. Que não gera ameaça contra o que se perdeu, mas que o traz junto de si, de maneira que, do amor que recebe, deseje permanecer próximo. E a sua presença é causa de grande alegria para o seu coração. Se o terror de ter se perdido feriu o seu coração, a alegria pelo seu reencontro é o bálsamo que cura. É a companhia com o meu Senhor que vai me ajudar, é a companhia com o meu Senhor que me ama, que vai me ajudar a deixar definitivamente tudo aquilo que me levou para longe dele. O medo pode ter levado, digamos assim, a ovelha a desejar ser encontrada. Mas a alegria de estar junto outra vez e de receber o amor desse Senhor é que sana a possibilidade de uma nova separação. Se podemos andar um pouco alargados, em relação à parábola, já fazendo um pouco de interpretação sobre a vida cotidiana. O Senhor vai ao encontro e a sua alegria é grande. Se nós buscamos estar junto com o nosso Deus e se a nossa vida como homens de fé é para alegrar o coração de nosso Deus, olhemos para essa alegria. O coração do nosso Deus se alegra por cada pecador que se arrepende. O nosso Deus sai ao encontro, vai buscar e não se intimida por nenhum risco na hora de ir buscar aquele que se perdeu. A segunda parábola, ela segue um caminho parecido. A dracma, como é chamada, a moeda, era o equivalente a um dia de pagamento, de trabalho. Então, não é bem uma, como poderíamos dizer, uma coisa muito... Não é como uma moeda de 50 centavos ou de 10 centavos, uma moeda de R$1 que seja, que caiu pelo chão e sumiu. É um pouco mais do que isso, Então é o valor de uma faina, ou seja, de um dia de trabalho, uma férias. E tendo perdido aquela moeda, que poderíamos dizer, bom, não é uma simples moedinha, mas também não é nada que a gente possa deixar para lá, porque afinal é algo que vai ajudar na vida de cada dia. Então tem um valor reconhecido. E a mulher se dá, mais uma vez, se dá ao trabalho. Toma a vassoura, vira a casa e começa a procurar aquela moeda que se perdeu. Até aí nós não temos um elemento tão provocatório, mas um elemento que já chama a atenção. Na verdade, o elemento mais provocatório aqui vai acontecer no final e vai seguir o paralelo anterior. Como assim, Padre Fábio? Jesus está usando a figura de uma mulher. Usar a figura de um homem, a figura do pastor, não é uma realidade estranha para os seus interlocutores. Mas essa mulher da parábola vai ser comparada, vai ficar na mesma situação do pastor, é ela que vai convocar as amigas para poder fazer a celebração pelo encontro do que estava perdido. E, na verdade, é uma figura feminina que é usada como referência para falar de Deus. Então, isso chama a atenção. Não chama a atenção, digamos assim, pelo valor da dracma, como o padre acabou de dizer, porque seria um dia de trabalho, o salário de um dia de trabalho. Então é algo que alguém poderia dizer, sim, merece um sacrifício desse, porque afinal o valor de um dia de trabalho vai ajudar a gente a manter a casa. Mas chama a atenção aqui a figura dele tomar consigo uma mulher. Entretanto, ele invoca a imagem de Isaías 49,
quando o profeta disse: pode uma mulher se esquecer daquele que amamentou e que trouxe em seu ventre, mas ainda que exista tal mulher, eu não esquecerei jamais de ti, pois tenho o meu nome gravado na palma de minhas mãos. Tenho o teu nome gravado nas palmas de minhas mãos. Então, uma imagem belíssima que o profeta Isaías usa para falar de Deus. Então, olha a invocação aqui do outro profeta. Se Ezequiel estava sendo invocado na imagem do bom pastor precedentemente, agora o profeta Isaías é invocado na imagem dessa mulher que procura a sua dracma. E ao encontrar ela então, depois de muito trabalhar, de varrer a casa, de virar tudo cuidadosamente, ela chama as amigas para dizer: olha, encontrei a minha dracma perdida. E aqui a gente começa a segunda parte provocatória, mas encontrar uma coisa perdida dentro de casa, você vai chamar os outros para fazer festa por isso? Normalmente a gente não faz assim, né? Até porque chamar para festa, e se a gente pensa que aquele valor ali era um valor simples, e se eu chamo as amigas para contar e festejar, talvez eu vá gastar com esse pequeno festejo mais do que foi o valor da moeda que eu encontrei. Então, bom, não parece ser algo dentro de uma razoabilidade. Então aqui, mais uma provocação. Mas por que uma festa tão grande assim? Por que uma exultação tão grande assim? Então a imagem da mulher é o primeiro elemento de provocação para os ouvidos estarem atentos. Depois a faina que acontece para encontrar, tudo bem, isso daqui amortece um pouco a situação, mas eis que a solução, depois que ela encontra, é fazer uma festa, convocar e declarar, falar sobre aquilo, e aí vem de novo a imagem, a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Assim como na primeira, quando o Senhor fala, haverá alegria no céu por um só pecador que se arrependa, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, aqui o Senhor repete, dessa vez focalizando com ainda mais evidência, haverá mais alegria por um só pecador que se arrependa. Ou seja, nessa segunda parábola, se foca de maneira extraordinária a imagem que está presente sobre a alegria do Senhor em relação ao encontro daquilo que estava perdido. E com que grande maravilha a gente pode perceber essa verdade. A alegria no reino dos céus por aquele que foi encontrado, por aquele que estava perdido e que agora não mais está perdido. A moedinha está parada, né? A moedinha está em algum lugar e vai ser encontrada ali. E vai ser trazida para junto. Então, mais uma vez, a imagem daquele que se entrega por encontrar o que está escondido e está perdido. Então, todas as duas primeiras imagens são significativas para nos ajudar a perceber o quanto Deus se dá por aqueles que se perderam, por aqueles que por alguma razão, né, se afastaram do seu caminho e se encontram longe dele. A terceira parábola, ela é ainda mais desconcertante, que é a do filho pródigo, que todos nós conhecemos, e que a imagem é muito marcante. Bom, se a ovelha se perdeu por um descuido dela, se a moeda caindo terminou escondida em algum buraco do chão, a parábola do filho pródigo é o próprio filho que pede para o seu pai o que lhe pertence e ele que escolhe partir para uma terra distante, como diz o texto. Como vemos, essa terra distante é uma terra onde se criam porcos. E se queremos pegar essa imagem como imagem de referência, significa que em todo Israel não existiam os porcos, não tinham a criação de porcos, porque eram considerados animais impuros. Mas na região dos pagãos e na região românica, em torno de Israel, ali se cultivava, tinha o cultivo dos porcos, o que significa dizer que esse filho escolheu um exílio, ou seja, ir para uma terra
que não é mais a terra de Deus. Ir para fora, exilar-se. E a gente poderia usar essa imagem pegando os elementos da Sagrada Escritura. E aqui tem um valor muito significativo quando a gente pensa que muitos escolheram uma vida longe de Deus voluntariamente, uma vida de exílio, uma vida onde o que é de Deus não entra e não importa mais. Se a ovelha se perdeu por descuido próprio, sem querer perder-se, se a moeda caiu por conta de uma fatalidade e terminou escondida em um buraco, e se nós usamos a imagem da moeda e da ovelha como aqueles que por alguma razão no itinerário da vida terminaram se afastando de Deus e se encontraram perdidos e foram achados por Deus que o buscava, se alguns no itinerário da vida caíram em um pecado grave e terminaram por terra, praticamente abandonados no buraco em que se meteram e foram ali achados por Deus, aqui tem algo que é ainda muito maior. Porque também existem aqueles que escolheram viver uma vida sem Deus, que escolheram voluntariamente não seguir o caminho do Senhor e não querer Deus próximo de si, e buscaram um exílio voluntário. Não foram exilados, não foram levados para fora por nada, mas foram voluntariamente, porque assim quiseram. Fizeram uma vida, ou escolheram uma vida que se torna uma vida desgraçada, porque acumula contra si mesmo os piores males, mas o fez voluntariamente. E essa imagem é forte na parábola, porque a condição a que chegou aquele homem que partiu e que tudo esbanjou e praticamente destruiu a sua vida. Mas eis que surge no coração dele o arrependimento. A dor e o sofrimento geraram no seu coração um arrependimento que não parou por aí, mas que moveu uma mudança de mentalidade. Olhando para aquilo que era a vida e o amor de seu pai em sua casa, pelos seus empregados e por todos aqueles que lá estão, ele decide mudar de conduta. E toma o firme propósito, reconhecendo, isso é muito importante, que pecou contra Deus e pecou também contra o seu pai, que é hora de levantar e de mudar de direção. A metanoia. Mudar o modo de pensar, mudar o caminho da vida. Eis que naquele momento a luz do arrependimento chega ao coração dele. E arrependido pela escolha que fez e pela vida que levou, ele deseja levantar-se para mudar. E aqui entra agora a beleza da imagem do texto, porque ele começa a peregrinar de volta para aquela terra que é a sua terra de origem. Ele começa a trilhar o caminho para fora do exílio, mas o ingresso outra vez naquela terra bendita, o ingresso outra vez na vida que ele rejeitou, vai acontecer com a imagem do Pai que corre ao encontro dele e que se lança em seu pescoço. Essa é a expressão que o texto bíblico usa. Ele se lançou em seu pescoço e o beijou, e o cobriu de beijos. É o Pai que dá o passo para que ele possa retornar. É o Pai que, com a sua atitude, confirma o seu retorno. E naquele momento, o filho cai de joelhos e lhe diz: Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E naquele momento o pai pede a túnica, o anel, parece por um instante que não ouve ou que não faz consideração sobre essa realidade. E aqui a gente tem as perplexidades, como nós falamos, né? A provocação. Primeiro, o escândalo dele ter escolhido ir para um lugar como esse. Então, como assim ele escolheu ir por uma vida como essa? E agora ele se arrepende, vai voltar?
Bom, os interlocutores de Jesus estão esperando o que vai acontecer. E aí acontece que o pai não fala nada, não diz uma palavra, não corrige, não faz aquilo que talvez a gente fizesse, de dizer como você pôde fazer isso comigo. Olha só, eu não te falei que ia tudo terminar desse jeito e você não foi, agora você aprendeu a lição. Nenhuma dessas palavras vem. Vem a imagem da festa do banquete. Traz a túnica, traz o anel, traz a sandália, reveste esse meu filho, e aqui vem a imagem de José. O amor com que Jacó amava José e cuidava de seu filho. O mesmo carinho com que Jacó cuida de José e o reveste, mesmo sendo ele o último dos filhos, com amor de primogênito o ama. Assim, o Senhor também toma aquele filho. E depois o filho mais velho, quando chega e se dá conta do que está acontecendo, e fica sabendo dessa festa, obviamente se irrita, e se irrita com razão, e se lamenta com o pai por aquilo. E aqui, bom, os interlocutores de Jesus encontram uma sintonia, é verdade, isso seria um mínimo para se fazer. E finalmente vem o ensinamento. É preciso se alegrar porque esse seu irmão, esse meu filho, estava morto e agora vive. Esse meu filho estava perdido e foi encontrado. E nesse momento, o Senhor então polariza aquilo que é a sua palavra para todos os que estão presentes. É preciso, versículo 32, que festejemos e nos alegremos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Esse é o desejo do coração de Deus, que nenhum se perca de todos aqueles que Ele ama, e que todos aqueles que o amam, como Ele, se empenhem para recolher tudo o que estava perdido. Peçamos ao Senhor nosso Deus que o nosso coração tenha essa sensibilidade do coração do próprio Deus e que nós possamos amar nossos irmãos e irmãs com o mesmo amor com que Ele tem nos amado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.